Oi, de novo, vamos agora para a plataforma Scratch. Eu vou aqui usar dois momentos do Scratch, tá? Primeiro, a criação de conta, para quem ainda não fez, se está com essa dúvida. E depois eu já vou mostrar ali a página, como ela se apresenta, né? Para a gente ver ali como que ela funciona e a visão que tanto o professor quanto o estudante tem das atividades que ele vai desenvolver. Então, quando a gente vai abrir aqui o Scratch, então é importante a gente pensar no seguinte: o professor ele tem que fazer isso, ele tem que abrir a sua conta antes dele entrar na sala de aula, tá? Porque a conta de professor, às vezes ela é imediata, o Scratch libera imediatamente, às vezes não. Então, o professor ele tem que fazer isso no momento que não seja na aula dele. Ele tem que fazer nesse momento que seja anterior a isso. E depois a gente vai falar também das possibilidades que a gente tem de abrir conta para estudante, tá bom? Porque aí a gente tem que pensar que esse estudante ele vai abrir uma conta, mas ele vai ter que estar dentro da nossa plataforma. Ele vai estar ali inserido nas nossas turmas para que a gente possa acompanhar esse desenvolvimento dos trabalhos como ele vem sendo feito. Porque não é assim, a proposta não é que o estudante faça qualquer coisa e poste para dizer que fez, tá? O importante é que ele aprenda a linguagem de programação. Então, é importante que o professor ele acompanhe aquilo que o estudante está fazendo, tá? Então, não é só, vamos fazer rápido, porque a aluna tem que registrar que foi feito para subir ali no BI. Eu acho que a intenção não é essa. A intenção é que o aluno entenda o que é programação e que ele se envolva nesse processo e ele consiga desenvolver os seus jogos, consiga desenvolver essa aprendizagem. Então, para a gente abrir uma conta no Scratch, a gente entra nesse endereço, scratch.mit.edu, tá? MIT, né, que é um instituto muito reconhecido nos Estados Unidos, e vai abrir essa página aqui, tá bom? Então, olha, alguns casos têm nos chegado ainda de dificuldade, que o professor ele fala que ele não consegue ter acesso à turma, porque quando abre a página, ele vem aqui nesse botão, aderir ao Scratch, não é aqui como professor que a gente entra, tá? A gente vai entrar aqui, olha, pedir a conta aqui, para educadores. Quando a gente entra nessa conta para educadores, vai abrir essa nova janela e a gente vai pedir conta para professor. E aí, pedir conta, tá certo? E aqui vem o passo a passo, tá? Que eu não vou aqui, assim, fazer esse passo a passo, porque eu já tenho tanta conta no Scratch que daqui a pouco eles vão me bloquear, né? E eu tenho várias contas porque eu preciso, em cada orientação que eu faço, eu abro uma conta para demonstrar esse passo a passo. Então, mas aí vai vir, né, vem pedir uma conta de professor, e isso é importante porque a gente vai usar essa orientação aqui, tanto para professor quanto para estudante. O Scratch ele tem uma política muito rígida quanto à proteção de dados e quanto a assim, respeito pela diversidade, respeito pelas etnias, pelos gêneros, pela condição humana. Tanto que ele pede assim, olha, criar um nome de utilizador. E quando ele fala criar um nome de utilizador, ele já salienta que, olha, não use o seu nome real. E principalmente se esse nome real for sobrenome. Então, orientem isso os estudantes, o professor também tem que ficar atento. Não usem sobrenome, tá? E não usem também, e no caso de estudantes isso às vezes acontece com maior facilidade, termos que podem ser encarados como pejorativo. Qualquer termo pejorativo, ele acaba causando o banimento do aluno ou do professor, tá? Então, tem professor que fala assim, minha conta desapareceu, do nada. E aí a gente foi verificar, esse desaparecimento ocorreu porque a conta foi criada com sobrenome. Então, como é política do Scratch não colocar o nome verdadeiro, ele faz esse banimento, tá? Então ele faz o roteamento dele, ele percebe que isso está acontecendo e ele faz o banimento. Se isso acontecer também a gente não precisa de se desesperar, tá? Porque a gente cria outra conta, tá bom? Foi banido,
é lógico que isso tudo provoca atraso, né, no processo. Mas se foi banido, não se preocupe, a gente tem condições de criar outra conta. Mas é importante que a gente não precise passar por isso, né? Então, e nesse momento aqui, usar um nickname, às vezes esse nickname que a gente cria já existe, então a gente precisa ficar tentando até a gente achar um que seja novo, e a palavra passe, no caso, é a senha. Então, quando a gente cria, principalmente aluno, né, tomem cuidado para que esse estudante, ele guarde o nickname que ele criou, caso tenha sido ele mesmo que tenha criado, e ele guarde também qual é a senha de acesso. Tem como a gente pedir a nova senha? Tem como a gente pedir nova senha, né? É só entrar no e-mail que a gente cadastrou, porque vocês vão perceber que lá no final pede um e-mail, tá bom? Então é só a gente ali entrar no e-mail posteriormente, pedir uma nova senha e a gente recupera a conta. Então isso tudo é passível né, de dar continuidade ao trabalho que a gente está desenvolvendo. A única situação é tomar cuidado, né, para não pôr sobrenome, tomar cuidado para a gente não pôr palavras que tenham dupla interpretação ou que seja pejorativa, e também a gente guardar aquilo que a gente fez por conta, né, de não atrasar o nosso andar da nossa aula. Eu vou abrir agora aqui com vocês uma página, tá bom? Da minha conta do Scratch já aberto, tá certo? Para mostrar para vocês aqui como que vai aparecer. Deixa eu entrar aqui. Como que ele vai aparecer, qual é né, quando a gente tem a conta de professor, como ele aparece para a gente. Então, ali eu só mostrei caso alguém ainda tenha alguma dúvida de como entrar. Só que quando a gente entra lá no que a gente cria a nossa conta, e essa conta às vezes não é imediata, tá bom? Às vezes ela pode demorar 48 horas, 72 horas, e tem pessoas que, assim, profissionais que eles entram, ou abre a conta, imediatamente ela já vem aberta. E é importante também, eu acho que eu não falei sobre isso, mas é importante também a gente relembrar o seguinte: quando a gente abre a conta, o que é essencial? Vocês vão receber um e-mail, por isso que a gente precisa saber bem, porque ele pede, né, que a gente indique o e-mail. Então a gente vai receber um e-mail e nesse e-mail a gente precisa confirmar a nossa conta. Se a gente não confirma, não é criado definitivamente, tá bom? Então, quando a gente não faz a confirmação da conta, a gente não tem conta de professor. Da mesma forma, o estudante, se ele mesmo fizer a abertura da sua conta e ele indicar um e-mail, ele vai ter que confirmar, tá? Então, é importante assim, professor, faça a sua conta, peça e olhe o seu e-mail, tá bom? Porque você precisa entrar lá e confirmar para você ter acesso a todas as funcionalidades que a conta de professor nos possibilita. Então, quando a gente tem a conta de professor, por que é importante ter essa conta? Por isso aqui, olha, minhas turmas, tá? Então, o professor ele vai criar as turmas conforme as aulas que ele tem atribuída, para que o aluno possa compartilhar com ele as atividades que estão sendo realizadas dos projetos, tá bom? Então, o professor também precisa fazer isso antes dele entrar na sala de aula. Então, é uma condição que antecede a aula, tá bom? Então, como que o professor vai criar a turma? Ele entra aqui, ele cria minhas turmas, né? Vai abrir aqui para ele minhas aulas e aqui no canto superior ele tem esse botão nova turma. Ao pedir nova turma, aparece aqui para ele pôr o nome da turma. Eu vou pôr aqui, por exemplo, vamos supor que eu tenho um sexto ano A, seja uma das minhas turmas. Não preciso pôr a descrição, não tem necessidade disso, tá bom? Se vocês quiserem, podem pôr. Só tomem cuidado também como vocês descrevem a turma, porque houve assim, até o professor, né, não foi a intenção, mas tivemos um caso de um professor que ele quis assim descontrair e colocou um termo para essa turma que o Scratch considerou ofensivo.
e a turma ela foi banida, aí o professor precisou pedir outra conta de professor, começar o processo tudo de novo, tá bom? Mas aqui, se vocês quiserem descrever, descrevam, se não quiser, não precisa. Aí é só clicar em adicionar turma. Pronto, a turma está criada. Então é muito simples, né? Só que a hora que vocês criam a turma, na sequência, o que tem que ser feito? Estúdio, tá bom? Vocês têm que criar um estúdio. Aí vocês vão entrar aqui, novo estúdio de turma, e vai abrir algo muito semelhante ao que vocês fizeram anteriormente, porque vai pedir o nome do estúdio. Então, o que nós sugerimos, só que isso é sugestão, vocês coloquem da forma como vocês quiserem, tá? Que vocês abram os estúdios conforme vocês forem dando o nome dos projetos, tá bom? Então, nós temos 3 projetos. Quantos estúdios a gente pode abrir na turma do 6º ano A? Não tem um limite, a gente pode abrir vários estúdios. Então, até a fim de organização do próprio professor, né, para que ele possa receber esses projetos e ele saber aonde que está e depois não ir criando muitos projetos para ele ir ali analisando, a gente sugere que sejam abertos 3 estúdios e cada um com um nome do projeto que precisa ser trabalhado. Precisa criar os 3 estúdios de uma vez? Não. Nesse momento, quem quiser cria, senão vocês podem criar o estúdio, o primeiro estúdio, que seria o tradutor, tá? Então, criamos aqui, criamos o estúdio, a gente tem a possibilidade de criar outros, tá? Mas esse nosso primeiro estúdio é o tradutor. É lógico que se a gente quiser incrementar, pôr aqui imagem, tá certo? O perfil, tá bom? Aqui do Scratch, ele é como o perfil de qualquer outra plataforma. Vocês podem pôr foto, vocês podem pôr textinho, vocês podem assim dar a característica que vocês quiserem, tá certo? Se vocês quiserem algo mais acolhedor, vocês criem aí o perfil de vocês da forma como vocês quiserem, entrando aqui, olha, em configuração, né? E ali em configuração vocês vão dando as características e vão, né, criando ali a imagem que vocês quiserem. Só que deixa eu voltar aqui para o 6º ano. Então, eu criei a turma do 6º ano A, eu criei o estúdio e agora eu preciso ter estudantes dentro da minha turma. Então, eu vou clicar aqui em estudante e a gente vai perceber que nós temos 3 formas de fazer isso, tá bom? Ou a gente pode, nós mesmos, enquanto professores, nós podemos trazer o estudante para dentro da nossa turma. Eu posso clicar aqui, adicionar um aluno. Quando eu clico aqui, o que vai abrir? Essa janela e eu vou, eu mesmo, enquanto professor, criar um nickname para o meu aluno. E eu faço isso de forma individual, tá? Eu tenho que fazer um por um, mas é muito rapidinho fazer isso também. Então, vamos colocar aqui que eu tenho um aluno chamado Amparo. Vamos lá, se aceita. Esse nome já existe, tá vendo? Então, às vezes, a gente vai criar um nickname que ele já existe. Então, eu vou pôr aqui, constelação, vou pôr o nome de um planeta. Pegar a ideia lá de uma escola que estava colocando o nome de planeta. Por aqui, Mercúrio 01, tá? Teve escola que falou assim, eu vou pôr o RA do aluno. Gente, não ponha o RA, tá bom? Porque são dados particulares. E o Scratch, ele tem essa política de não colocar dados particulares. Olha, já tem Mercúrio 01. E se eu pôr Mercúrio 01, MM, que é de Mojimirim, vamos ver se tem? Já tem. Letras aqui já tem. Então, vamos colocar Mercúrio MM. Será que tem? Vamos ver aqui, se ele tem aqui. Vocês percebam que a gente tem, né? Quando a gente vai criar um nickname, a gente tem que ficar aqui bolando alguns nomes. Vamos ver se aqui tem. Esse aceitou. Aí, ó, quando eu tiro o underline e o acento, ele aceita. Então, eu estou criando aqui um nome, lógico que, né, só para ver como funciona.
Aí já vem aqui automaticamente, se não tiver, vocês vão colocar. Compreendo que por razões de segurança e privacidade o Scratch precisa remover qualquer conta que inclui nomes reais, nome de escola ou informações de contato, no caso, número de telefone ou até RA. E aí vocês vão clicar aqui em adicionar estudante. Quando eu peço para adicionar estudante, olha o que é importante vocês passarem para esse aluno. O nickname que eles vão usar, porque eles irão entrar depois na conta, tá bom? Eles vão entrar lá no Scratch, eles vão pedir para entrar no Scratch e eles vão pedir para fazer o login do Scratch. Quando eles pedem para fazer o login do Scratch, vai pedir ali o login deles, o nickname, e vai pedir a senha. Então, o nome de usuário é esse que vocês criaram. A senha, num primeiro momento, é o nickname da turma de vocês. Então, por exemplo, eu fiz aqui essa conta, eu abri como teste underline Mogi underline Mirim, tá? É o meu nickname nessa conta. Então, o estudante, ele entra com a senha do meu nickname. Só que quando ele entrar pela primeira vez, vai pedir para ele trocar a senha, tá bom? Então, ele não tem acesso à minha conta. Ele só vai poder fazer parte da minha turma, mas ele não vai ter acesso à minha conta, tá certo? Ele vai criar a conta dele convidado por mim. Então, quando eu peço aqui para adicionar estudante, olha, esse estudante, ele veio para cá. Só que enquanto esse estudante não entrar no Scratch, não aceitar, não criar a sua própria, assim, a sua própria senha, ele não está aqui dentro. Tá? Então, ele precisa entrar aqui dentro. Então, para ele entrar, é esse o passo a passo. Então, quando eu faço aqui novo estudante, seria esse o procedimento. Eu vou criando um por um, tá? Quando eu uso aqui o upload de CSV o que ele é? Ele é uma planilha de Excel. Então, o que eu posso fazer? Numa planilha, né, ali, eu fazer uma planilha de Excel no meu computador, onde eu crio o nickname de todos os estudantes. Tomem cuidado para não pôr RA, tá? Mas eu crio ali o nickname de todos os estudantes e eu salvo essa planilha, tá? Quando eu salvo essa planilha, eu compreendo que por razões de segurança, tal, eu vou colocar aqui sim. Aí, quando eu salvar essa planilha, o que eu faço? Eu venho aqui e escolho o arquivo. Tá? Então, ele vai estar no meu computador, eu escolho o arquivo, passo o arquivo para cá e peço para carregar. Quando eu peço para carregar, os estudantes vêm em bloco, da mesma forma que eu fiz ali individualmente, só que aqui eles vão vir todos ao mesmo tempo, porque eu criei essa planilha antes. Só que para o aluno é o mesmo procedimento. Ele vai entrar no Scratch, eu vou falar a senha que eu criei e eu vou falar o nome que eu dei para ele, tá bom? Então, no caso, por exemplo, quando eu faço aqui pelo CSV, eu que crio a senha para ele. Ou eu distribuo para ele um link de cadastro, tá certo? Então, eu peço aqui para ele obter link, eu copio esse link e eu distribuo para ele nos grupos de WhatsApp, por exemplo, se a escola tiver, ou eu sei lá, a forma como vocês vão distribuir isso. Então, quando eu faço esse procedimento, eu estou colocando e convidando esse estudante para ficar dentro da minha turma. Porque, assim, tudo que ele fizer, ele vai conseguir compartilhar comigo, tá bom? E aí a gente consegue acompanhar o que ele está fazendo. Agora, o que aconteceu foi o seguinte. Nós temos alguns casos de alguns alunos que eles não entraram no Scratch dentro da nossa turma. Eles entraram com uma conta deles, tá? Então, eles não estão conseguindo compartilhar o projeto deles e as atividades que eles estão fazendo conosco. Então, tem como a gente trazê-los para dentro da nossa conta? Tem sim, tá? Então, como que vocês vão fazer isso? Então, para alunos que já têm conta criada, tá? E vocês querem trazê-lo para dentro da conta de vocês, porque vocês precisam acompanhar as atividades que eles estão realizando. Então, vocês vão entrar aqui no nosso nickname, tá? Se vocês não tiverem logados, vocês entram aqui por aqui, ó, minhas criações. Agora, se vocês já tiverem logados,
vocês já entram aqui em estúdios, aí vocês vão entrar dentro do estúdio de vocês, tá certo? Quando a gente entra dentro do nosso estúdio, vai aparecer aqui essa página aqui. Então, eu venho aqui, olha, curadores. Pode ser que para vocês apareçam com outro termo. Eu não me recordo qual é agora o outro termo, mas é algo parecido com curadores, tá bom? Mas pode ser que apareça com outro termo, mas vocês vão entrar aqui em curadores ou algo semelhante a isso. Que agora não me recordo como é, mas vocês vão saber. Se vocês, quando entrarem em estúdio, vocês vão ter ali acesso ao termo, vocês vão saber que é exatamente nesse ponto que vocês vão entrar. Então, vocês vão entrar aqui em curadores. Quando vocês entram em curadores, aparece o convite para vocês fazerem para o estudante. Então, vocês vão colocar aqui o nickname deles, seja lá qual for o nickname que eles têm. Então, vocês vão precisar saber, né? Vocês vão pedir anteriormente para eles esse nickname e vocês vão convidá-los, tá? Quando vocês mandam o convite, aqui não foi porque eu não coloquei nenhum nickname, né? Então, quando vocês mandam o convite, o que vocês precisam orientar o estudante? Que ele entre na conta dele do Scratch, naquela conta particular dele. Quando ele entrar na conta dele, sempre aqui na barra superior, tem esse envelopinho que demonstra para a gente as mensagens que a gente recebe. Então, o estudante vai entrar aqui em mensagens, tá bom? Aqui não tem mensagem, aqui tem uma mensagem aqui para mim, que já é anterior, mas ele vai entrar nesse envelopinho e vai aparecer aqui para o estudante que ele foi convidado para fazer parte de tal turma, tá? De tal estúdio. Então, ele vai lá e aceita. Se o estudante não aceitar, ele não está dentro do estúdio de vocês, tá bom? Então, é a forma como vocês teriam para trazer esse estudante para ele compartilhar os projetos que ele vai desenvolver. Bom, feito tudo isso, que deve anteceder a inscrição, não, né? A inscrição dos alunos, eu não sei aí a forma como vocês estão fazendo, já fizeram, ou algumas escolas ainda vão ter necessidade de fazer. Feito tudo isso, o que é importante também vocês imaginarem? Que sem a gente ter esse procedimento, a gente não consegue dar nossa aula. Então, o estudante tem que ter o Scratch, o professor tem que ter o Scratch e o Alura está ali disponibilizado, tá? Então, vamos imaginar que está tudo criado, está tudo bonitinho, a gente vai começar a nossa aula. Sempre quando a gente entra no Scratch, o aluno vai entrar aqui, olha, em criar. Quando ele entra em criar, abre a página inicial, criando projeto. Então, tá abrindo aqui. Essa é aqui a carinha do Scratch, tá bom? A Alura, ela vai das aulas, né? A primeira aula ela ensina como que a gente põe personagem, aonde que a gente busca, né, os personagens que a gente quer introduzir. Então, a gente tem vários personagens aqui, tá bom? Então, ler, enfim, aqui, olha, a gente pode fazer, né? A gente pode escolher o que a gente quer aqui, tá bom? Então, a Alura vai dar toda essa aula, tá certo? Como que a gente põe o personagem, como que a gente põe o cenário. Então, aqui no caso, né, a gente pode escolher aqui um cenário também. Enfim, tá aqui, e aí a gente vai acertando aqui o personagem, o cenário. Enfim, essa aula aqui, a Alura vai dar para vocês. E é importante que a gente também tenha essa compreensão, porque se o aluno tiver dúvida, vocês conseguem orientá-los. A partir do momento que os alunos tiverem a conta criada e estiverem dentro da página de vocês, o salvamento ele é automático, tá bom? Automático de que jeito? O aluno vai começar a fazer o projeto, vamos supor que ele não consiga terminar o projeto em uma única aula, porque realmente, principalmente os pequenininhos, né? Ele vai demorar um pouquinho mais para conseguir fazer isso. Então, ele está desenvolvendo o projeto dele, é importante que ele clique em salvar. Sempre que ele tiver que, mesmo que se ele tiver terminado ou se ele não tiver terminado, ele sempre pedir aqui para salvar, tá bom? Porque se ele não salva, quando ele entrar novamente, vai estar ali do zero. Então, é importante que a gente peça para ele fazer isso. Vamos supor, né, eu vou salvar meu projeto, vamos supor até que eu já terminei meu projeto. Então, aonde que eu venho? Aqui, olha. Quando eu entro aqui na barra
de cima aqui, eu vou encontrar do lado do editar esse termo UNTLED, aqui que seria o título. Então, o aluno ele vai dar o título para esse projeto, projeto tradutor, e a gente sempre pede para ele pôr o nome dele, né? Porque quando ele compartilhar com vocês, vocês saberem de quem é. Então, tradutor, vamos lá, por Mercúrio MM, tá bom? E aí eu dou o nome para o meu projeto, né? E eu compartilho. Quando eu peço compartilhar, então o que o estudante vai fazer? Ele vai adicionar o estúdio, tá certo? Esse estúdio, olha, eu tenho dois aqui porque eu abri um para mostrar para vocês, mas vocês, no caso, teriam, por exemplo, se vocês tivessem 3 estúdios, teriam um tradutor, um adivinha quem é e um pedra, papel e tesoura, tá bom? Então, no caso, né, eu vou compartilhar no estúdio tradutor porque é o projeto que eu estou fazendo. Então, o estudante ele vai compartilhar aqui, tá certo? Ele clica sobre o estúdio e ele fecha. Pronto, vocês recebem o projeto do estudante. Vocês vão ver, vocês vão olhar, ver se o projeto está funcionando, se ele cumpriu com o objetivo, que é fazer a tradução, tá bom? Ele precisa, né, o projeto ali no final, ele precisa traduzir falando na língua que foi escolhida. Então, se isso tiver acontecido, o projeto está ótimo, perfeito, belezinha. Aí, o que vocês pedem? Para o aluno entrar novamente no projeto dele e ele vai chegar aqui no compartilhar. Quando pede para ele ver o interior aqui do projeto, abre novamente o projeto dele e abre a possibilidade dele fazer compartilhamento novamente, tá? Então, e ele cai nessa página de novo. Então, ele vai vir aqui, olha, copiar link. Ou ele vem aqui, olha, na barra aqui de pesquisa, já tem o link do projeto. Então, ele pode pegar aqui na barra de pesquisa ou ele pode pedir aqui para copiar o link. Quando ele pede para copiar link, abre 2. Então, sempre pedir aqui o menorzinho, que é o mesmo que a gente encontra ali na barra de pesquisa. Então, o aluno copia esse link e é esse link que ele leva lá para o Alura, naquele espaço ali que a gente viu que ele tem que colocar, tá? O estudante, enquanto ele não fizer esse processo, ele é configurado como se ele não tivesse feito a atividade. Então, ele não consegue concluir o curso dele e ele não consegue ter o certificado. Então, mais importante do que a gente pensar que é assim que os dados sobem para o BI, o mais importante é a gente pensar que é assim que o estudante vai configurar, que vai terminar a atividade que ele está realizando e ele vai conseguir concluir os projetos e concluir o curso a que ele se propôs, tá bom? Então, essas são orientações assim básicas que a gente está retomando para que todos na escola tenham acesso e a gente vai continuar com as nossas formações pontuais com os professores de tecnologia para a gente trabalhar com os projetos que ainda nós não trabalhamos, que no caso adivinha quem é, e pedra, papel, tesoura, e também a forma como está sendo feita a avaliação, tá bom? Mas isso seria assim, importante que vocês trabalhassem na escola, que vocês tivessem conhecimento, para que as aulas de tecnologia elas possam acontecer de uma forma mais tranquila, tá bom? Então, por enquanto, nós ficamos por aqui. Tchau!